A quinta e última questão do nosso simulado tem um textinho aí, que é talvez um dos últimos parágrafos da biografia do Lira Neto sobre Getúlio Vargas. O Lira Neto escreveu 3 livros sobre Getúlio Vargas, e esse é o volume 1. Ele termina o volume 1 com Vargas chegando ao poder na Revolução de 30. Em 1930, Vargas chega ao poder, acaba de chegar ao poder, e os últimos parágrafos são ele fazendo uma avaliação, um balanço do que ele vai tratar no volume 2, que é o volume de 30 a 45. Esse primeiro volume é do nascimento de Getúlio Vargas, 1882, até a sua chegada ao poder em 1930. Lira Neto, Getúlio, 1882-1930, página 523. O livro tem 524 páginas, esse excerto aí é da página 523. De 1930 a 1945, as intolerâncias, as violências, as perseguições do regime getulista deixariam marcas traumáticas na vida do país. Mas esse mesmo intervalo de tempo também serviria para arrancar o Brasil de uma condição essencialmente agrária, transformando o Brasil em uma nação com aspirações urbanas e industriais, embora não fosse esse o objetivo delineado pela Revolução. Então está dizendo, olha, a Revolução não queria transformar o Brasil num país industrial, não queria transformar o Brasil numa grande país urbano, mas vai ser isso que vai acontecer. Vai ter violência, vai ter repressão, vai ter uma série de coisas ruins, mas ao mesmo tempo o Brasil vai mergulhar na modernidade. O Brasil vai se tornar um país urbano, o Brasil vai se tornar um país industrial. Por meio da leitura de linhas finais do primeiro volume da biografia de Getúlio Vargas, tem-se um desenho sucinto dos anos do seu período no poder de 30 a 45. Mas é igualmente perceptível que o autor não menciona um dos aspectos mais importantes desse período histórico, no qual, olha aí, o enunciado está sublinhando não menciona. Ou seja, eu tenho agora que encontrar alguma coisa que não está no texto. É exatamente o contrário de todos os exercícios que a gente fez antes. Então você tem que estar atento, tem que estar ligado, Você tem que ter um conhecimento histórico sobre a Era Vargas para poder me dizer qual é o evento que aconteceu durante o período da Era Vargas de 30 a 45 que não foi mencionado no texto. O que o texto menciona? O texto fala de violência, fala de repressão, fala de perseguição, fala de intolerância, mas também fala de desenvolvimento, de industrialização, de urbanização. Se essas coisas aparecerem nas questões, nos itens, você vai marcar errado. Por quê? Porque aparecem no texto. O que o texto está me pedindo? Que não aparecem no texto. O que tem na Era Vargas que não apareceu nesse texto? O autor não menciona um dos aspectos importantes desse período histórico. Tem alguma coisa muito importante desse período histórico que não foi mencionado aí pelo autor. Ok? Letra A. A busca pela modernização nacional foi significativa e intensa. Olha, nesse período histórico a busca pela modernização nacional foi significativa e intensa, mas o autor menciona isso. Ele fala urbanização e industrialização. Isso é modernização. Então não pode ser letra A. De que este período histórico no qual, desde a Revolução, se preocupava com a industrialização e a urbanização do Brasil. Está errado, Primeiro porque isso aparece no texto. Segundo porque ele diz que desde a Revolução não era assim, que a Revolução não tinha essa preocupação. Então está mais errado ainda, porque não só é uma coisa que aparece no texto, como é uma coisa que durante o período revolucionário não era uma preocupação, que vai acontecer depois da Revolução. A letra C diz, nesse período histórico no qual ganhos reais no plano simbólico, material e jurídico foram alcançados pelos trabalhadores brasileiros. Isso aí. É exatamente isso. A CLT, as vantagens do trabalhador, a legislação trabalhista, o trabalhismo do Vargas. Não é à toa que Vargas vai se tornar o pai dos pobres, tá bom? Então isso é uma coisa importante, relevante, essencial. Temos então que marcar correta a letra C de casa, exatamente o que está faltando no texto. O texto não menciona isso, tá bom? Letra D. Houve significativa repressão sobre os marcos autoritários, em particular no período ditatorial posterior a 37. Está dizendo isso, Está falando de repressão, está falando de violência, está falando de intolerâncias. Letra E. O Brasil apoiou abertamente o fascismo europeu e a ele aderiu com entusiasmo durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Olha, teoricamente você poderia marcar isso também, porque isso também não está no texto. Ele não está falando de participação do Brasil na guerra, não está falando de aliança do Brasil com o fascismo, isso também não está no texto. Só que você não pode marcar isso porque está errado. Mesmo durante o Estado Novo, mesmo sendo um regime autoritário e ditatorial, o senhor Getúlio Vargas se alia aos Estados Unidos. O governo brasileiro se aproxima dos Estados Unidos. Tá bom? Então você tinha um regime ditatorial que tinha algumas semelhanças aí com o fascismo, mas não houve adesão integral e entusiástica ao governo nazista ou ao governo fascista na Segunda Guerra Mundial. Muito pelo contrário, o Brasil se adere, se alinha, se aproxima dos Estados Unidos da América, e não dos fascistas. Então a letra E está incorreta factualmente, deixando como única resposta possível a letra C, que fala da legislação trabalhista. Não está presente no texto,
não é? Mas, de fato, aconteceu, não é? Então não está errado, ok? Era isso que eu tinha a dizer. Foi um grande prazer estar com vocês. Até a próxima.